Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui estamos mais uma vez na leitura diária desta quinta-feira e aqui estamos para falar um pouquinho sobre avivamento. É um tema muito interessante, um tema muito atual e que mexe muito conosco, que fala muito com os dias que nós estamos vivendo. E aqui a leitura diária desta quinta-feira, ela está no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, quando nós meditamos nesta palavra, nós vemos a importância de um avivamento em meio ao caos que Israel estava enfrentando. Pela sua desobediência, Abacuque ele começa a conversar com Deus, ele começa a perceber o que está acontecendo ali no meio do povo de Israel. E ele começa a clamar ao Senhor em meio a todas aquelas dificuldades. E é interessante porque Abacuque, ele é um profeta, e aqui, quando nós olhamos para este livro, nós vemos que ele não é só um profeta, mas ele é um profeta intercessor, que ele também estava intercedendo pelo povo. Ele não era somente um homem que estava ali para pregar a mensagem divina, mas ele estava ali também para interceder por aqueles que iriam receber a sua mensagem. Aqui nós já temos um exemplo muito lindo para cada um de nós, para que nós possamos ser mensageiros, mas mensageiros intercessores, daqueles que não estão só levando a mensagem do Evangelho, mas que também estão orando pelas almas que vão receber essa semente, para que essa semente venha frutificar em cada coração. Então, quando nós voltamos aqui para esse texto, é um versículo que eu acho muito lindo e eu gostaria de comentar algumas partes deste versículo. Quando se fala de avivamento, se fala de algo que é sobrenatural, que não é eu, que não é você que vai fazer no meio da igreja, mas que é o Senhor nosso Deus que vai fazer no nosso meio. Então, aqui o versículo Abacuque inicia dizendo: Ouvi, Senhor. E ele começa pelo ouvir. E por que é interessante quando ele começa pelo ouvir? Porque Abacuque, para ele clamar pedindo por um avivamento, primeiro ele ouviu a voz de Deus. Nós precisamos dar lugar para que o Senhor venha falar conosco, para nós recebermos a graça, a glória do Senhor, para a igreja desses últimos dias na face da terra, viver esse avivamento genuíno. Nós precisamos parar em meio às adversidades, em meio às correrias do nosso dia a dia, em meio a tantas coisas que acontecem neste mundo, mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. E ele continua dizendo que ele ouviu a palavra do Senhor. Irmãos, podemos procurar em toda a história da igreja todos os avivamentos que já aconteceram no meio do povo de Deus, foi com a verdadeira palavra de Deus, foi com esta palavra que aconteceu o avivamento da parte do Senhor. Não tem como ter avivamento se não tiver palavra de Deus. Vamos continuar zelando, vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Não vamos deixar a palavra do Senhor sair dos púlpitos das nossas igrejas. E aqui essa mensagem especial eu quero dizer para você que às vezes Deus tem te colocado à frente de uma obra, à frente de um povo. Não deixe a palavra de Deus sair do altar da igreja, porque é através dela que nós vamos viver
o avivamento. Aqui ele também diz, e temi. É interessante porque ele ouviu a palavra de Deus e ele também temeu quando ele ouviu a palavra de Deus. Porque o que é temer? É o crente que leva uma vida de jejum, de oração, de consagração, de santificação na presença do Senhor. Então Abacuque ele está dizendo que ele ouviu a mensagem do Senhor e que ele temeu diante do Senhor, ele colocou realmente a sua vida, o propósito em seu coração de servir ao Senhor com fidelidade. Porque para o Senhor avivar uma obra, para o Senhor abençoar uma igreja, é necessário, irmãos, que nós estejamos com a nossa vida santificada na presença do Senhor. Então ele vai finalizar dizendo que ouviu a palavra do Senhor, ele temeu e ele pede: aviva, ó Senhor, a tua obra. Irmãos, nós vemos aqui um clamor do profeta por avivamento. Ele sentia sede de sentir a presença de Deus, de receber a presença, de receber um avivamento, de receber renovo. Que nesses últimos dias nós possamos clamar ao Senhor por renovo, por avivamento, para que nós venhamos sentir a gloriosa presença de Deus na nossa vida. São estas as minhas palavras e eu peço ao Senhor que você que está assistindo, que você possa realmente sentir a presença de Deus na sua vida, viver este avivamento nestes últimos dias que a Igreja do Senhor está passando pela face da terra. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, os irmãos que têm feito essa leitura diária, aos pastores, aos comentaristas, que Deus realmente abençoe a cada um de vocês.